Vamos pegar o nosso livrinho de história, meus amores. Então, antes da atividade, vamos relembrar aqui a página 68, que a gente falou: a rua é de todos. A rua por toda parte. Então, a gente falou nesse capítulo sobre os tipos de rua, sobre as mudanças nas ruas, né? Que tem cidades do interior onde as ruas são mais tranquilas, e as ruas na cidade grande, onde tem mais trânsito, temos mais comércio, mais movimentos de pessoas nas ruas. Então, na página 69, o tema foi As Ruas Têm História, onde a gente observou uma rua de São Paulo, a Rua da Direita, que antigamente tinha poucos prédios, poucas pessoas e pouco comércio. A rua era de paralelepípedo e com os anos elas foram se modificando, né? A rua foi se modificando, tem mais prédios, mais pessoas, mais comércio. Ficou pouca coisa do antiga nessa rua. Então, vamos colocar na página 72, onde vamos continuar falando sobre as ruas, só que agora a gente vai falar sobre a história do nome das ruas. Então, em geral, os nomes das ruas são dados em homenagem a uma pessoa ou a um acontecimento que faz parte da lembrança das pessoas. Então, aqui a gente está vendo duas imagens, né? Aqui de uma rua em Salvador e aqui uma rua no Rio de Janeiro, onde a gente mora. Então, aqui é Ladeira da Preguiça. Então, Ladeira da Preguiça. Na cidade do Salvador, que aqui ó, nessa rua, no estado da Bahia, existe uma rua chamada Ladeira da Preguiça. Antigamente, as mercadorias chegavam ao porto na parte baixa da cidade e eram transportadas por carroças puxadas por 2 bois e empurrada pelos escravos até a cidade alta. Era um trabalho muito pesado e difícil, por isso dava uma preguiça. Por esse motivo, o local ficou conhecido como Ladeira da Preguiça. Então, aqui Rua do Ouvidor. Na cidade do Rio de Janeiro existe uma rua chamada Rua do Ouvidor. Esse nome foi escolhido em 1746, muitos anos atrás, porque era a rua em que morava o ouvidor-mor da cidade. No passado, o ouvidor-mor era uma autoridade muito importante da cidade, que cuidava dos assuntos da justiça. Na atualidade, é uma rua comercial muito movimentada, embora ainda seja estreita como era no passado. Então, agora a gente vai colocar na página 73, onde nós vamos fazer alguns exercícios. Eu vou colocar as respostas aqui, nesse papelzinho, para te fazer uma letra maior e vocês poderem visualizar melhor. E vocês copiem aí na linha, tá certo? Então, aqui, ó, número 1. Os textos que você leu mencionam 2 ruas brasileiras e contam a história de seus nomes. Responda. Então, no texto que a tia leu, conta a história de 2 ruas aqui, né? Então, vamos lá. Letra A. Quais são as ruas mencionadas no texto? Então, foi a rua lá de Salvador, né? A Ladeira da Preguiça. Então, a gente vai escrever. Ladeira da Preguiça. E vou colocar aqui embaixo, mas vocês continuem na mesma linha, tá? Rua
Rua do Ouvidor, tá bom? Então, essa vai ser a resposta da letra A. Ladeira da Preguiça e Rua do Ouvidor. Agora vamos para a letra B de bola. Em que cidade elas estão? Então, qual é a cidade que elas se localizam, essas duas ruas? Foi Salvador, na Bahia, né? E Rio de Janeiro. Então, vamos escrever. Salvador e Rio de Janeiro. Tá certo? Vamos para a letra C. Marque com o X as frases que explicam por que essas ruas têm esses nomes. Então, temos 4 quadradinhos, 4 alternativas para a gente fazer o X, né? Somente nas corretas. A Rua Baiana tinha muitas árvores em que se escondia bichos preguiça. Esse é o primeiro quadradinho. Segundo, na Rua do Rio de Janeiro morava uma autoridade da justiça, uma espécie de juiz que ouvia as pessoas. Segundo quadradinho, está correto, era o ouvidor-mor. Ele era uma espécie de juiz e antigamente o nome era ouvidor. Então, vamos aqui, terceiro quadradinho. As pessoas que queriam ouvir as novidades da cidade se reuniam na Rua Carioca. Não. Então, vamos aqui, ó, o último quadradinho. Era cansativo subir a rua da cidade da Bahia para transportar mercadorias do porto até a parte alta. Correto. A rua era bem alta e a mercadoria era muito pesada, né? Então, as pessoas ficavam com preguiça de subir a rua. Então, marcamos o segundo quadradinho e o último quadradinho. Agora vamos para o número 2. Você sabe por que a rua onde você mora recebeu esse nome? Se você não souber, pergunte a um adulto que mora com você e registre aqui. Então, como a gente viu, né, as ruas têm um nome, então a gente vai perguntar para um adulto, pode ser para o titio, para o vovô, para a mamãe, papai, qualquer responsável, se ele sabe o porquê que a rua de vocês tem esse nome. Se ele não souber, vocês podem estar dando uma olhadinha na internet, respondendo aqui e colocando a fotinho lá no grupo para a tia ver. Tinha que ver bastante fotinho e todo mundo fazendo o trabalhinho, tá bom? Então, tô aguardando as fotinhas de vocês. Beijinhos e até mais!